Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreira. E esse é o Sai do Pudim, o podcast pra te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E para tirar você da zona de conforto. É hoje. É hoje. É esse episódio. Esse episódio a gente vai falar sobre inteligência emocional e temos um convidado. Hélio. Muito obrigado, meninas. O treinador mais viajado do Brasil. 57 países. Elas me memorizaram. Muito obrigado pelo Tá na sua convite. bio. Como eu falei pra vocês mais cedo, assim, é uma honra gigantesca. Pra mim, eu tô na mesa certa. Cheguei. Pronto. Olha. Boa. E aí, Hélio, conta pra gente quem é você, para os nossos ouvintes conhecerem você, saberem o que você faz. Você é um treinador de quê? Conta pra gente, conta pra elas o que você faz. Legal, nos últimos... Além de ser um agregado da Amor e Nutrir, né? Pois é, eu tenho esse bracinho aqui que o meu Amor e Nutrir, ele já tá em Ele mim, já tá transbordando Já agora tá no Nutrir. Bom, mas nos últimos 3 anos eu abri uma empresa de treinamentos comportamentais. Então, inteligência emocional, coaching, treinamento de vendas, tudo que tem a ver com evolução e comportamento humano é o que a gente faz. Eu e minha esposa, minha sócia. E essa experiência de ter viajado 57 países veio das minhas transições de carreira. Então, eu fiquei 12 anos como funcionário público. E aí, um dia, bateu um start e eu falei, cara, eu tô com 30 anos e eu não gosto do que eu faço. Ganhava lá meus 8 mil reais por mês, morava de frente pra praia, carro do ano, mas não era feliz. Fui fazer um intercâmbio na Inglaterra e voltei com a cabeça muito revirada. Falei assim, eu já sei que eu sou bom com pessoas e sou bom com idiomas. E aí fui atrás do coach. Na época não sabia, 2015. Eu só via aquela menina fazendo um monte de imersão, viajando pra cima e pra baixo. Eu falei, bom, você pode me ajudar com isso? Eu sei que eu quero sair, mas tinha que combinar tanto o prazer com a profissão quanto o dinheiro. Não dava pra deixar isso de lado. E aí, depois do processo de coaching, 6 meses depois, eu entendi que eu queria ser comissário de bordo no Oriente Médio. No Oriente Médio. Por que no Oriente Boa Médio? pergunta. Fiquei curiosa agora. Porque no Brasil, pra você ser comissário, você faz um cursinho rápido, só que você começa ganhando, tipo, 2, 3 mil reais. Tá. Pra você chegar a 6, 7 mil reais, demora 6, 7 anos. Eu tava com 30 anos ganhando 8. Não dava pra cair tanto assim. E aí, o segundo motivo é que, além de eu ganhar o dobro lá no Oriente Médio, eu ia poder viajar a muitos países. Aqui você viaja muito interno, poucos países pra fora. Então, esse 57 veio disso. Me colocar totalmente numa zona fora da zona de conforto, porque lá você vive numa cultura muçulmana, a empresa tem regras, assim, que invadem a tua vida pessoal mesmo, você já sabe disso antes de ir pra lá. Mas eu falei, cara, é hora de sacudir, não era isso que eu queria. Então, saí, pedi demissão, exoneração, vendi carro, vendi moto, mas não fui direto. Fui primeiro pra Irlanda, trabalhar em fast food, morar em república, lavar banheiro com 5 pessoas na mesma casa, umas coisas assim, surreal. Mas, graças a Deus, 4 meses depois, prestei o concurso, a prova, né? Sim. Processo seletivo, passei. E aí, chegou uma hora que deu um comichãozinho de novo. 4 anos depois, eu tava muito bem na Nesses empresa. 4 anos, você já tinha conhecido 57 países. É. Como que foi esse processo de entrar em contato com outras culturas? O que tipo, mudou dentro de você? Eu sei que veio o comichão, mas qual foi o aprendizado que você tirou dessas diversas culturas? Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar de crença limitante, nunca tinha estudado isso. Ah, isso tudo era novo. Tipo assim, cara, eu sei o que é nada disso. Não sabia nada disso. Só que eu fui pra me desconstruir. Então eu era muito curioso. Então eu sentava com uma pessoa da Turquia e o cara falava assim, mas eu não acredito em Deus. Aí eu falava, nossa, que interessante, por que tu não acredita em Deus? E a gente começava a ter conversas sobre a vida sem eu interferir no que ele acreditava, sabe? Sem eu querer impor a minha verdade. Então, cada pessoa que eu sentava, a gente convivia com mais de 100 nacionalidades diferentes todos os dias. Era uma equipe nova todos os dias. Então eu buscava ter interesse e curiosidade de saber quais eram os princípios dela. Então, o meu maior aprendizado foi desconstruir. Ali eu comecei a aprender a não ser impositor da minha verdade, sabe? Das minhas crenças, daquilo que eu acredito. Muito bom. E aí veio o comichão. Bom, aí começa um processo, tipo assim, ele quer trabalhar com social. Então, eu queria ir pra África, pra poder fazer trabalho social. Só que eu não queria só dar o dinheiro.
Eu queria ir lá, ver as pessoas recebendo os presentes, poder ajudar, assim, de alguma forma. Mas essa minha vida de comissário era bem desafiadora, porque na mesma semana eu estava num fuso horário da Austrália, depois da Europa, depois da América Latina. Então, em uma semana, o jet lag, o sistema central nervoso, vai pro saco, né? E aí eu falei, cara, vai chegando a pandemia, eu quero muito fazer alguma coisa que possa tocar mais a vida das pessoas. Chegou a pandemia, foi o empurrãozinho. Eu falei, se eu já saí da zona de conforto uma vez, que todo mundo me chamou de maluco, as pessoas que eu convivia, o meu ciclo, falaram que era um absurdo eu sair de lá, ingrato. Minha mãe, que eu amo de paixão, mas minha mãe, cara, chorou assim, ela não acreditava que podia dar certo, sabe? E aí eu falei, se eu já saí da zona de conforto uma vez, hora de sair de novo. E aí com um desafio muito maior, que vocês são mestras nisso, que é empreender, né? Bem-vindo à vida dos loucos! Um desafiozinho! Sem noção nenhuma, Mari, sem noção nenhuma. Eu vi a internet, eu viajei todos esses países e eu não postava, porque eu tinha uma crença de que aquilo era pra me mostrar. Que era pra receber like. Ah, você não tinha Instagram ainda. Tinha, mas não usava. Não usava profissionalmente? Não, assim. Nada. Eu tinha essa crença muito forte de, vou estar me exibindo. Você não usava profissionalmente também, porque você nem sabia que você queria fazer isso, né? Tipo... Se eu tivesse essa noção, ai meu Deus. Porque é muito fácil de você ganhar seguidores, pessoas que te acompanham, você viajando pra todos os lugares. Não, inclusive tem muitos comissários hoje em dia que tem perfis gigantescos, né? Tem faz muito blogzinho, né? Blogzinho. Tipo, blog do dia. Tem um muito engraçado que ele trabalha muito na linha... Na ponte aérea de Estados Unidos e Brasil. E ele é muito engraçado. E aí ele, enfim, é divertidíssimo. E eu sigo um comissário. Não, e é muito divertido seguir comissário. Porque, pô, cada dia ele tá num país diferente. Ele tá no país, então ele você fala assim, ele tá vivendo a vida que eu quero viver. É muito legal. Você sabia, teve uma pesquisa nos Estados Unidos, na BBC, e eles pesquisaram as pessoas na rua qual era a profissão dos sonhos. E comissário de bordo foi a segunda profissão mais desejada do mundo. Sério? Olha. Porque eles têm essa ideia, né? Do glamour, da viagem, da roupa, do uniforme. Mas tem um lado negro da força aí, né? Muito bem. E aí, como que foi o comichão? Como que você decidiu sair fora disso pra ir? Eu entendi, pandemia. Chegou a pandemia. Cansei, é difícil. Fuso horário, putz grila, sem loucura. rotina, né? Minha saúde indo pro saco. Eu já atendi várias pessoas que trabalhavam como comissários de bordo aqui no Brasil. E era uma loucura, eu imagino, entre países. Direto. Na pandemia aconteceu algo muito interessante. Eles deram a opção de você se desligar temporariamente, sem remuneração, pra você ir pro seu país. Eu vim pro Brasil, fiquei um tempo aqui. Aí fiquei com meus pais e tal. E bateu um outro comichão. Eu preciso estar mais perto de lá. Porque eu quero fazer o desligamento. Eu quero encerrar esse ciclo, sabe? Não quero, abandonar. Depois de meses que eu via que a coisa não... E aí eu fui morar na Turquia. Tá. Passei 3 meses lá, numa ilha. Uma ilha, assim, totalmente deserta. Aluguei um lugar pra ficar. E comecei a trabalhar online. Então eu queria colocar minha mente pra trabalhar. E aí comecei a ver coisas com inglês. Ali eu descobri um outro talento, que era dar aula. Então eu falei assim, será que eu posso ser professor? E aí passei por um processo seletivo de uma escola, uma franquia. E quando eu vi a galera conversando, e pessoas que davam aula já fazia 10 anos, 5 anos, e com dificuldade da fluência, dificuldade de se comunicar, eu falei, cara, eu posso dar aula? Aí eu dei aula durante esses 3 meses e foi um arraso, assim. Todo mundo adorava, queria ver as minhas aulas e tal. E eu dei um passo a mais. Eu comecei a vender os cursos também. E eu vi que eu era muito bom vendendo. Falei, cara, duas habilidades que eu também nunca utilizei, vendas e dar aula. Mas no final enquanto isso acontecia, lembra esses 4 anos que eu passei lá, vida profissional maravilhosa, glamour? A vida pessoal tava... Então, meu relacionamento que eu tinha com a Isadora, que hoje é minha esposa, a gente se separou. Então vocês já namoravam nessa A gente época. namorava, a gente foi junto pra Irlanda. Tá. Isadora, Nossa! Tem 9 anos dessa história. Meu Deus, Isadora. Mas teve um pause de 2. Tá. 2 anos que a gente não conseguiu essa relação à distância. E aí eu tive um outro relacionamento. Muito complexo. Eu fico imaginando, assim, minha irmã chegou a namorar à distância entre Santos e Sorocaba, imagina. Tava facinho Brasil, pra ela. Então... Brasil e Catar. Brasil e Catar, é verdade. Eram 15 horas de distância.
Então, assim, com fuso horário, não calhava férias 15 que horas combinassem. e alguns milhares de reais. Para... Então, esse nem era o problema, Mari. Ah, é verdade. Porque, tipo assim, ele viajava de graça. não era de graça, mas Não? era quase de graça. Ah, Era muito eu barato, achei que assim. era de Tipo, 90% de desconto. Ah. Então, uma passagem que custava 7 mil pra ir pra lá, eu pagava 300 reais, 400 reais. Uma coisa assim. Legal. E aí, isso foi a parte, né? Então Isso teve professor de inglês no meio do caminho. teve. Mas a vida pessoal, cagada. E aí, eu, naquele isolamento, foi quando eu comecei a comprar os primeiros cursos online de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional. E aí, eu comecei a me encarar de verdade. Qual foi o assim. primeiro curso que você fez? Foi com um psicólogo brasileiro chamado Rossandro Klinge, um curso chamado Aprendendo a Se Amar. Esse curso, na época, era tipo 700 reais. Hoje tá coisa de quase 4 Caiu em mil. inteligência emocional? Então, Porque mas assim, eu caí de paraquedas, mas nós vamos chegar lá. Mas como que você caiu? Que Eu- tô curiosa. eu acredito que foi o término do meu relacionamento antes da Isadora. Eu namorei uma estrangeira. Tá. E esses 3 meses que a gente morou junto lá foi um caos. Foi, assim, foi horrível. Uhum. Fui humilhado, fui mandado fora de casa, vai embora. E assim, ela tinha muito mais dinheiro que eu, então jogou isso na mesa em alguns momentos. Então eu nunca tinha sido. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Primeira vez que eu tô contando. Mas eu nunca tinha sido tão humilhado na minha vida. E eu falei, cara, eu preciso encarar isso. Por que meus relacionamentos continuam sendo frustrados? Eu tinha muito relacionamento que eu começava e terminava. E aí apareceu esse. Eu já acompanhava esse palestrante, esse psicólogo já na internet há algum tempo. Eu falei, é hora de comprar. E o mais interessante, isso, cara, isso é muito, muito importante. Talvez quem esteja assistindo agora vai se reconhecer. Ninguém imaginava que eu era essa pessoa que não sabia se amar. Quando eu falei pra minha mãe, que você imagina que é a pessoa que mais te conhece no mundo, falei, vou comprar um curso, aprendendo a se amar. Ela falou, ha! Você! Mas, Você! Exatamente! desse jeito, você tá brincando comigo. Exatamente. Porque por fora tinha uma máscara. Tinha a máscara do cara que, tipo assim, é bom em conversar, é bom em fazer amizade, é sedutor e não sei o que, tal. Mas eu nunca tinha parado pra me olhar por dentro. E aí onde eu fui entender que eu tinha vários vícios. Eu era um cara que bebia demais. Só que eu bebia de final de semana. Então eu mascarava isso dizendo... Cara, final de semana, sou bem sucedido, concursado, multinacional, não me atrapalha. Mas toda vez que eu bebia muito no final de semana. E aí eu comecei a olhar essas coisas. Olhar de realmente não ouvir o que as pessoas queriam dizer. Olhar de repente, querer ser o último a sair da festa e não se importar se a pessoa queria ir embora ou não. Muitas vezes, em vários relacionamentos, eu falava assim, quer, não quer, vai embora. Meu jeito é assim, se você quiser. Então eu era muito arrogante, eu era muito soberbo com as coisas que eu acreditava. Sem embasamento nenhum, simplesmente por ser. Só que a inteligência emocional me trouxe isso. Isso vinha de uma ferida, que é a ferida muito conhecida, uma ferida emocional chamada abandono. Posso falar sobre abandono? Pode! Vamos lá. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. O que acontece com a ferida emocional? Ela é um processo que muitas vezes é inconsciente. Então, a criança, na primeira fase, a primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, você não consegue identificar qual o significado que ela dá para alguma coisa que acontece com ela. Então, o abandono é assim: meus pais se separaram. Aquela criança não tem processo cognitivo de entender o processo de separação. Então, eu me senti abandonado. Depois, eu morei um tempo com meu pai para minha mãe se refazer e tal. Ela dependia totalmente dele financeiramente. Fui sentir o abandono da minha mãe, Sim. que eu passei 1 ano com meu pai. O que acontece com esse abandono inconsciente? Eu tinha relacionamentos e eu, de alguma forma, sabotava. Ah, essa aqui não é inteligente o suficiente, essa aqui não gosta de dançar, essa aqui não tem química, essa é chata demais. Depois de 2 anos, 1 ano e meio. E as meninas falavam assim, nossa, mas ontem tu me amava e hoje acabou? Morreu tudo? Por quê? Porque inconscientemente eu abandonava para não ser abandonado de novo. E isso acontece com o trabalho. Quantas pessoas vão... Não pessoas, projetos, processos, trabalho. A procrastinação. Quantas pessoas, quantas nutris têm que ir lá fazer os seus vídeos por dia, têm que fazer suas postagens, mas acabam... Ah, não, vou lavar a louça, vou atender um familiar,
arruma alguma coisa pra ficar no feed. Ou então pega um paciente que tá titubeando ou que é um pouco difícil e fala, não, isso daí não quer, tchau. Abandona o paciente. Então, quando você vai nessa raiz, você começa a entender que não é o teu comportamento. São as coisas que te aconteceram, que foi lá pro teu subconsciente e você age sem essa noção. E existem outras ações que são causadas por conta do abandono? Vou falar o porquê. Bora. Vai. Porque, cara, recentemente eu cheguei a uma conclusão parecida com isso. Os meus pais, eles são separados também, mas eles não se separaram quando eu era criança. Quando a minha irmã, sim. Porque a nossa diferença de idade é de quase 10 anos, né? Mas eu já tinha meus 20 e tantos anos. Eu já tava, tipo, acho que no último ano da faculdade, se eu não me engano, uma coisa assim, ou no primeiro ano que eu me formei. Então, assim, eu já tinha meus 20, 21 anos quando meus pais se separaram. E recentemente eu tive esse insight. Eu falei assim, cara, eu me dou muito bem com meu pai, muito bem mesmo. Me dou muito bem com a minha mãe. Inclusive, minha mãe é minha sócia. Na clínica, minha mãe é minha sócia. E me dou muito bem com eles. Até então, eu nunca achei que fosse um problema. Mas recentemente, conversando assim com meu marido, enfim, a gente conversa de muitos assuntos. E aí, eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho raiva dessa situação, porque na parada, eu acho que eu senti a dor da minha irmã, não a minha, entendeu? Eu falei assim, cara, eu sinto que quando meu pai saiu de casa, foi um abandono à família, principalmente a minha irmã. Porque a minha irmã não teve o pai presente na adolescência. Não que não presente, meu pai sempre foi muito presente, não posso falar isso dele, não. Meu pai sempre, assim, muito preocupado, ele ia muitas vezes na semana na casa da minha mãe, sabe? Ver a gente. Me buscava na faculdade, mesmo quando eu não morava, né? Me buscava no trabalho, na faculdade. Quando eu comprei meu carro, meu pai ia todo santo dia comigo, dirigindo até o meu trabalho, e depois ele voltava pra eu aprender a dirigir. Legal. Então, assim, ele sempre foi muito, muito, muito presente. Mas essa situação, querendo ou não, de alguma forma, provocou alguma coisa ali na minha irmã, na adolescência. E aí, recentemente, eu percebi, eu falei assim, cara, existiu esse abandono, porque foi uma família que foi rompida. Sim. Então, assim, existiu, sim, esse abandono. Eu senti, mas eu acho que a minha irmã sentiu muito mais. E aí, vocês falando sobre isso, e tal, e aí o abandono reverbera em você abandonar outras coisas ou outras pessoas. Mas é um comportamento que eu não vejo em mim nem na minha irmã. Mas será que existem outros comportamentos? Será que foi causado por conta disso? Eu sei que a minha irmã tem... Mas assim, não vou, obviamente, abrir a vida da minha irmã. Sim. Mas em mim, em teoria, não provocou nada. Mas será que não provocou nada? Enfim... Isso já é um ótimo Mesa passo. aberta! Mari, isso já é um ótimo passo, assim. Porque, como que eu vejo? A vida é sistêmica. Então, imagina que a gente divide ela numa roda. Já viu a roda da vida? Sim. Então, a gente tem a parte relacional, a gente tem a profissional, a gente tem a espiritual. A gente tem a parte física, da saúde física. Sim. Os hobbies, exatamente. Criatividade. Então, um convite que eu te faço, por exemplo, é pegar essa roda da vida e ver se em nenhuma área existe uma resistência. Em nenhuma área existe algum tipo de abandono. Porque, recentemente, eu fiz um estudo sobre os DNAs e o quanto que geneticamente a gente responde através das emoções dos nossos pais e da nossa ancestralidade. E aí é muito interessante que os filhos biológicos, eles nunca querem que os pais se separem. Nunca. Não. E inclusive eu torço muito pra eles voltarem, tá? Até é hoje, verdade. né? Até hoje, tipo assim, final de semana passada eu estava jogando gracinha. Porque a minha mãe, ela mora no apartamento, enfim. Mesmo? Lógico. A minha mãe mora no apartamento e tem 2 quartos, né? E já que eles não vão mais ficar juntos, eu falo assim, pô, mas tem um segundo quarto, para não morar lá, não. Ela é guerreira, não desiste nunca. Exatamente. Mas isso é porque fere a noção de segurança, né? É um instinto básico de segurança. Pai e mãe. É que meus pais são separados, mas eles são muito amigos, né? Tipo assim, o outro dia, acho que faz uns 15 dias, porque esse último, a gente tava no Meraki. Então, no passado, a minha mãe assim, vem aqui 5 horas tomar um cafezinho. Quando eu cheguei lá, meu pai já tinha tomado o cafezinho. Gente... Não, é muito interessante você falar isso, porque eu cresci a vida toda achando que tava tudo bem. Tipo, 3 anos, meu pai me buscava todo final de semana, ele era um pai presente. Então, é normal ter os pais separados. Quando que virou a chave e aí eu parei de abandonar essas coisas? Quando você sente quimicamente a mudança. Por isso que os processos dos retiros, o retiro da riqueza que a Marcela faz, que é, assim, fenomenal, transforma vidas de verdade. Ali você entende racionalmente, cognitivamente, só que depois você passa pelas dinâmicas de alto impacto. Essas dinâmicas de alto impacto faz você chorar aquele abandono.
E aí você sente, e aí quando a gente fala que virou a chave. Então, a partir de hoje, esse abandono não me pertence mais em nenhuma esfera. Eu ia perguntar isso. Eu ia falar assim, nunca tem cura? Tipo, o sentimento de abandono? Eu acho que tem... Vai lá, quero ouvir você. Calma. vamos em partes. Eu acho que eu não cheguei ainda na parte de quando eu caí nesse negócio, né? De paraquedas nesse negócio. Eu preciso colocar, porque a pessoa que não me conhece vai falar assim, o que a Marcela tá falando sobre isso agora? Tipo, a pessoa que nunca me viu falar sobre isso não vai entender. Então, vamos lá. Corta pra 2022, eu bem bonitinha, passeando pela vida, a gente fazendo acelerador de consultório. Sim. Tinha um cara que ele tinha um estúdio que a gente alugava, um preço excelente. O cara falou assim, não alugo mais pra quem não é do meu mastermind. Ah, é verdade. E aí eu... né? Falei assim, cara, mas esse preço, né? Tipo... Era muito bom. Top. E aí o Leandro me deu a ideia. Falou, mas quanto é que é esse mastermind dele? Eu falei... Aí eu falei, mas eu vou fazer parte do mastermind pra gente alugar a sala. Ele ué. Compensa. Aí o Leandro falou, você falou que tava querendo participar de um mastermind? Aí eu falei, né? Tá. Aí eu perguntei, e aí, Marcelo, quanto é que é seu mastermind? Daí compensava, cara. Porque o que a gente ia pagar em um estúdio daquele porte em São Paulo era mais caro do que o preço do mastermind dele. E aí, quando eu participei desse mastermind, eu ganhei a formação. Tipo assim, eu ganhei, na verdade, muitas formações. E aí, eu falei, cara, eu não sou de perder oportunidade, né? Tá na mesa, vamos lá. E, sinceramente, aí eu vou falar aqui pra nossa audiência, eu achava tudo isso uma palhaçada, sabe? Eu achava um belo de um circo, muito preconceituosa. Hoje eu vejo que, tipo, era uma visão muito preconceituosa da minha parte. Eu achava tudo isso uma palhaçada, um circo. E eu pensei que Aí, mas alguma coisa me falava assim, tá, mas vai lá ver o que é, você vai aprender alguma coisa. Vai que você aprende alguma coisa. É conhecimento, você já pagou por ele. Aí eu lembro até eu falando pra... A Mari ainda falou assim, ô, linda, mas você quer ir mesmo? Porque assim, tá tudo bem se você não quiser ir. A Nina também era pequenininha. A Nina era pequenininha. Né? Eram 11 dias. 11 dias, né? Na época eram 11 dias. Você fez o COI também? Não, 9 dias. 9 não dias. fiz COI, não. Ah, então tá, 9 dias. 9 dias, a Nina era pequena, e a Mari ainda falou comigo, você quer ir mesmo? Aí ela falou assim comigo, ô Cela, mas se no meio do caminho você achar que você não quer tá lá, liga e você volta. Eu achei muito bonitinho. Ela, tipo... Colhedora, né? Não, ela tava, tipo, me protegendo pra ela não ficar com o peso de, tipo assim, da gente ter feito um investimento. Por nós, né? Ela queria garantir que, tipo assim, cara... que ela vá porque ela quer ir. E não porque ela tá achando que é um peso e, tipo, foi negócio, bonitinho. Uma obrigação. Tipo, uma obrigação ela ir, porque a gente já pagou e tal. Foi bonitinho, assim, esse cuidado. Falei, não, linda, eu quero ir. E aí, tipo, cara, ficar 9 dias longe da minha filha, das minhas coisas, eu vou me entregar aqui. E eu sou assim, eu sou aluna CDF. Se eu vou pra... se jogar. Pra fazer direito, pra aproveitar ao máximo. E, cara, eu acho que também pela condução do Marcelo, que ele... Cara, tem muitos anos que ele faz isso. Então, ele tem uma bagagem. O jeito que ele fundamenta, que ele explica as coisas, ele me deixou muito segura pra me entregar. E aí, na primeira experiência que a gente teve, que foi uma roda... E essa roda, pra ter conexão com coerência cardíaca, ele explicou, cara... Então, ele ganhou primeiro o meu cérebro... E depois eu entreguei meu coração. E aí, naquela hora, eu fui de mente aberta e eu me entreguei pro processo. Real, assim. Eu passei por todas as etapas e na primeira intervenção... Porque, assim, quando a gente tem uma crença... Então, não é só crença, tá? Então, você tem crenças que são mais superficiais. Você tem crenças que são intermediárias. E você tem crenças profundas, que são crenças que você vai formando a partir da sua história de vida. Dos resultados que você teve. A intermediária é tipo assim, cara, aprendi com meu pai, com minha mãe. Alguém falou, algum professor que é muito importante falou pra mim. E aquilo ficou repetindo na minha cabeça. E a superficial é a parada de... As músicas que você escuta, os filmes que você vê, ditado popular. Então, aquilo fica... Que todo mundo fala na escola. Todo mundo fala na escola, repetiu e tal. Então, eu tenho níveis de crença. E aí, até essa parte, cara, eu conhecia muito disso. Eu estudei muito disso. Então, em 2019, eu fiz uma formação em terapia de enfrentamento e compromisso. Eu fiz pós em psicologia positiva. Eu fiz um curso de terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque eu era cagada. Eu não sabia, mas eu gabaritava todas as feridas emocionais. Eu só não tinha chegado nesse nível de conhecimento ainda, porque minha cabeça mais cientista, mais nerd,
ainda da nutrição, das coisas que eu aprendi. A minha carreira foi carreira pautada muito Acadêmico, na ciência, acadêmica. E não que isso não tenha partes que são ciência, mas só que eu achava tudo um grande circo. Enfim, fui pra lá, falei, já estou aqui, vou me entregar. E aí, eu senti coisas que eu nunca senti antes. Então, assim, tem coisa que aconteceu lá, eu falei isso pra Mari, né? São coisas que eu não consegui explicar. Eu simplesmente senti. E quando eu fiz a minha formação em ACT, por exemplo, eu tava com a minha terapeuta, a Érica, que era de ACT, eu discutia com a Érica sobre o que eu senti. E eu e a minha psicóloga, então imagina eu, pós-retiro, debatendo com a minha psicóloga, aquela maluquice toda, mas que tinha sido significativa pra mim. Falei, Érica, mas isso aí tem fundamentação? A Érica falou assim, e ACT, né, essa linha da psicologia, ela é muito pautada também pela sua experiência. Pelo que você sente, pelo que você, né, sabe, tipo, o que aquilo significou pra você? Porque no final das contas, uma memória é o significado. Então, quando o Hélio chega pra você e fala assim, cara, do 0 aos 7 anos, a criança é um ser completamente emocional. Então, com 7 anos eu perdi minha mãe. Então, assim, cara, imagina tudo que aquela criança sentiu e não verbalizou. Porque eu fui, a vida inteira, a criança feliz. O meu irmão ficou 2 anos sem falar e eu... Era como se nada tivesse acontecido. Claro que eu fiquei triste e tudo. Mas eu tive que ser muito forte, muito pequena, pra proteger o meu irmão. Pra poupar o meu pai, que tava destruído. Que tinha perdido o amor da vida dele, carregava culpa, carregava um tanto de coisa. E aí começou a acontecer coisas na vida dele. Ele quase morreu. Hoje eu entendo que aquilo foi ânsia inconsciente de morte. Meu pai... Tipo, 2 anos depois que minha mãe morreu, ele teve um acidente de carro na Lagoa da Pampulha que saiu o Jornal Nacional. Uau. Ele bateu o carro, ele tinha um Opala diplomata, um carro que anda muito rápido. Ele, completamente bêbado, ele bateu numa árvore e ele quase caiu na Lagoa da Pampulha. Ele perfurou o pulmão, ele ficou mais de 1 mês internado. Foi horrível, assim. Hoje eu entendo, cara, ânsia inconsciente de morte, sabe? Tipo, o cara tentou... inconsciente, mas ele tava tentando se matar de qualquer jeito, porque ele não tava sabendo lidar com aquilo. E aí, quando o Marcelo foi trazendo essas coisas que eu nunca tinha estudado, então assim, eu tinha estudado por um viés, cognitivo-comportamental. Eu nunca tinha estudado esse outro viés, né? Nunca tinha nem me aberto. É um viés emocional, é de sentir. Emocional. Eu não sabia dessa parada do desenvolvimento da criança. Depois eu fui fazer curso, porque eu falei, cara, agora o peso pra eu criar minha filha aumentou, né? Aí eu fui fazer curso de desenvolvimento infantil pra eu aprender. Então, quanto mais eu estudava isso, mais eu ficava assim, caraca. E aí eu ia me olhando e vendo o peso que eu carregava de todas essas feridas. Então, assim, a minha vida, a minha história, eu nunca tive dificuldade de fazer dinheiro. Cara, com 8 anos eu era vendedora. Com 18 anos eu fiz 10 mil reais, porque meu pai resolveu vender Herbalife e empurrou pra mim, eu fui vender e nós lá, né? Vamos, pai! E eu lá, saindo no Alphaville, batendo na porta e vendendo. Então, assim, a minha vida profissional, até eu bater um teto. Também. Quando eu bati o meu primeiro teto, né? O efeito Platô. O efeito Platô me fez buscar mais autoconhecimento. Por quê? Porque eu queria era dinheiro. Eu queria ser independente, eu queria ser livre, eu não queria ninguém mandando em mim. Eu queria sair daquela situação que era muito ruim. Então, tipo assim, eu não tinha opção. Eu tinha que dar certo, entendeu? Então, pra mim, isso não foi um problema. Até eu enfrentar o meu primeiro teto. E aí, depois eu fui entendendo os meus padrões, o que eu repetia, as coisas que eram questões emocionais minhas. E aí, eu senti esse primeiro desbloqueio ali. E aí, eu percebi tudo que eu tava fazendo. A maternidade mudou muita coisa na minha cabeça também. E quando a gente voltou desse retiro com o Marcelo, eu voltei um belo dia e tive uma crise de choro no trabalho. E comecei a falar sobre várias coisas, e aí minha psicóloga falou, olha, você precisa ir no psiquiatra. Aí pronto, né? Pra mim foi o fim. Eu tive vergonha, eu lembro de ver, eu falei pra Mari, Mari, eu tô me sentindo uma completa fracassada. Cara, que remédio? Cara, eu não quero tomar remédio. Sou nutricionista, qualidade de vida. Remédio? Que loucura! E aí foi um parto pra eu tipo, me permitir. O Pedro foi, tipo, muito lindo, assim, que ele me fez abrir pra isso. E ali, no Marcelo, eu comecei a entender várias coisas. E aí, cara, eu vi que, na real,
eu amo trabalhar com isso. Então eu tinha uma coisa enrustida dentro de mim, mas que no fundo eu não tinha coragem de bancar essa decisão, sabe? Eu sentia vergonha desse meu lado. E mais uma vez eu tava me rejeitando. Eu tava rejeitando quem eu era e eu tava rejeitando a minha principal força. Uma grande habilidade que eu tenho e que eu tava com vergonha dessa habilidade. E aí na roda, eu senti vontade nessa roda, inclusive aqui foi uma das coisas mais marcantes, foi o primeiro que eu fiz, e eu faço questão de todos os meus retiros terem a roda. E o Marcelo fala isso. Fenomenal. A coisa que é mais impactante pra você é aquela que você tem que colocar no seu treinamento, porque você tem uma relação com o negócio, então você coloca uma energia diferente. E tem, sabe? Tipo assim, ele embasa falando de física quântica, ele fala de coerência cardíaca, a gente fez o exercício em cima do cavalo, que era o nosso coração com o coração do cavalo, que é o maior coração que existe. E aí isso potencializa ali a frequência, e isso te faz acessar memórias estilo sono REM, que é o sono da memória, para você acessar a memória. E aí a sua visão adulta consegue voltar lá e ressignificar tudo isso. E aí eu coloquei isso dentro do retiro. E naquela, tipo, a primeira coisa que eu tive era assim, cara, a ferida que eu levei pra roda era a comparação. A comparação me travou muito na minha vida profissional, na minha última fase de vida profissional. Internet é maravilhosa, mas ela é o mar da comparação. Fomenta. Se você não tá preparado emocionalmente, você se ferra um pouquinho ali, né? Sim. Dá uma caída na sua qualidade mental, saúde mental. E essa era uma ferida. Naquele momento, eu achava que era isso. Depois eu fui descobrindo que era muito mais profundo. E eu levei isso pra roda. E aí, o Marcelo falava, né? O que seu corpo tá te pedindo agora? Então, é uma reconexão com a sua intuição. Você se escutar mais, sabe? Sempre ficar o tempo inteiro pedindo validação, pedindo o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas estão achando. Sabe, os pensamentos, é muito comum vir pensamento automático, tipo... mas o que você tá pensando? Você tá falando, tipo assim, eu tô falando desse jeito aqui agora, na verdade é uma grande cura, né? Porque eu tô falando com uma energia de milhões. Sério? E aí eu senti vontade de levantar, porque você pode sair e você pode levantar. E eu senti vontade de levantar e fazer as coisas que meu corpo tava pedindo pra eu fazer. E aquilo, tipo assim, aceitar, levantar, dar roda e fazer o que meu corpo tava pedindo... Cara, foi um processo de ressignificação, de acessar a memória, de sentir, e aí vai. E aí eu passei por várias coisas, o renascimento na piscina, que foi a coisa mais linda da minha vida, eu senti a minha mãe ali. Aí tem um lado também espiritual, e isso não tem absolutamente nada a ver com religião. Então, tinham pessoas de tudo quanto é religião ali, não é uma coisa que tá ligado à religião, mas aflorou muito a minha espiritualidade, que, sinceramente, eu caguei. Isso. Era um lado muito... Tipo assim, cara, eu fui criada em um lar católico, mas assim... A minha filha foi batizada, a família do meu marido é super católica, a avó dele tinha uma igreja dentro da casa dela. A minha avó era super... Minha família toda, minha avó era muito católica. Fiz catecismo, fiz tudo, casei na igreja. Mas eu não tava conectada ali a uma religião. E ali eu comecei a me abrir. Então, assim, eu comecei a me desenvolver espiritualmente também. Livre, sabe? Tipo, independente de religião, mas foi um despertar para a espiritualidade. Por isso que eu comecei a praticar. Eu já tinha um gancho para mindfulness. Em 2020, eu não sei se você lembra, eu fiz um curso de mindfulness. E aí eu comecei a fazer mais isso, a contemplar o silêncio. Tanto é que no retiro, o que eu faço? Silêncio das meninas. Tiro o celular, tiro tudo. Por quê? Porque, às vezes, a gente tá tão desconectada do dia a dia que a gente deixa de se escutar. E aí, a gente fica sempre buscando lá fora, no outro. Coisa que, cara, você precisa aprender a buscar. Então, pra mim, foi um despertar muito grande. Porque eu vinha de um momento de muito desenvolvimento cognitivo. Tipo, cara, eu tinha várias competências. Mas tinha uma parte emocional que ainda sempre era tipo um freio de mão. Eu andava muito bem, mas sempre com um freiozinho de mão puxado. Eu não conseguia ser... exatamente do jeito que eu queria ser. Eu ficava me criticando e julgando as minhas escolhas, as minhas vontades, o que eu... Então, assim, a todo momento eu tava tentando me adaptar. Eu lembro direitinho, eu falava assim, eu tenho um superpoder. Não sei se você lembra de eu falar isso. Eu sou um camaleão. Eu me adapto a qualquer lugar. Eu me adapto a qualquer circunstância. Cara, isso não é um superpoder. Isso, na verdade, era a minha máscara de querer agradar
qualquer lugar, eu e vou aí querer... vai gerando estresse, né? Porque quando você tá fora da sua essência e você fica se adaptando o tempo inteiro... Aí você se fode. Então essa distância é o estresse, né? E aí, tipo, eu me provoco. Eu tava me provocando isso, entendeu? E aí, isso você perde a sua identidade. Você vai se desconectando de você. E o que é a depressão? É o esvaziamento de você. É uma desconexão da sua essência, da sua alma, de quem você é. E isso tira uma emoção que é muito importante, que é a emoção da esperança. E aí, o processo de autossabotagem, ele fica muito forte. Muito forte. E aí, eu tô falando que, tipo assim, retiro não é salvação de tudo. Essa pessoa precisa de acompanhamento psicológico. Ela precisa de gente, de psicólogo, de psiquiatra, de gente ali olhando pra ela. Mas esse tipo de evento, de forte impacto emocional, ele acelera muito o acesso a isso. E as pessoas podem sentir medo disso. Só que, ao mesmo tempo, quando você acessa, é muito libertador. Porque você começa a entender coisas que você fala, cara, não tem condições. Não é que eu não sei. Não é que, cara, eu sei que eu sei que eu sou capaz. E aí parece uma força do mal que te puxa. Mas é essa questão emocional. E assim, você não precisa vir de uma família cagada pra você ter ferida emocional. É isso que você não precisa ter uma vida para você ter ferida emocional. É como se fosse uma régua. Então, são 5 feridas principais. Imagina que essa régua vai de 0 a 10. Então, a pessoa que é mais cagada, ela vai estar no nível 10. E talvez não é só aquilo que vai funcionar para ela. Aquilo vai ser um despertar. Mas ela precisa, talvez, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Às vezes, ela precisa de remédio. E tem gente que é um nível um pouquinho menor. Mas, ainda assim, se ela não olha para isso, ela não performa, ela é tipo como se você não acessasse a sua potencialidade máxima. Porque sempre vai ter uma sujeirinha que vai te puxar pra trás. E às vezes não é só puxar pra trás, é como se tivesse sua visão fica turva. E você não consegue ver aquilo que tá ali, sabe? Tipo... Mas você falou... Nossa, é muito bom ouvir, né? Dá vontade de ficar ouvindo assim... Caralho, eu falei, eu acho que eu nunca falei tanto. Não, mas foi sensacional, porque você pegou o flow assim, ó. E eu queria até pontuar 2 coisas que você falou, que... Assim, acho que muita gente pode se reconhecer com isso. Sim. Tipo, a gente deu 2 casos aqui de pessoas... os pais se separaram, minha mãe morreu... Que parecem trágicos, né? São mais traumáticos, assim. Então, é normal que essas pessoas sintam esse abandono. Só que tem os casos que você não percebe. Tipo, a mãe chegou em casa e a filha falou assim... Ai, mamãe, vamos brincar de casinha agora? E aí, a mãe falou assim... Ai, filha, agora eu não quero. Agora eu vou assistir televisão, eu tô cansada, ou agora eu tenho que fazer mais uma reunião. Aquela criança pode, não é certeza, mas ela pode ter entendido aquilo como uma rejeição. A mãe ou o pai prometeu que vai levar ela na praia num domingo. Chegou no domingo, eles acordaram meio com preguiça e falaram assim... Ai, filha, hoje não. Hoje a gente vai ficar em casa, vamos ver desenho e tal. Aquela criança pode ter dado o significado que aquilo é uma traição. Prometeu e não cumpriu. E a ferida da traição também é uma que torna as pessoas controladoras, elas não conseguem, elas são intolerantes, elas ficam irritadas muito fácil, porque elas não têm a coragem de ser vulnerável. Porque vai que eu seja vulnerável de novo e acabe sendo traída. Tem dificuldade, por exemplo, em fazer sociedade. Então, assim, a ferida ela pode acontecer... Mesmo quando você cresceu falando, cara, meus pais são incríveis, eles me deram tanto amor, eu amo meus pais. É verdade eu ficar falando isso. Exatamente. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. E seus pais nem sabiam, tipo, é uma coisa... E assim, a gente vai carregando, né? Porque os pais dos seus pais, e assim... E uma outra coisa que você falou, Má, que também é muito interessante, tem um livro, em inglês eu acho que eles não traduziram para português ainda, chama The Power of Intuition, né? O Poder da Intuição. Que é de um psicoterapeuta que ele ficou indo até o limite para conseguir provar o poder da intuição. E ele chega a uma conclusão de que não existe prova científica para comprovar da onde vem a tua intuição. Que é aquele negócio de você ter uma ideia de começar um negócio, começar um projeto, dar um nome. Difícil, né? Porque tem coisa... E na nutrição também tem isso, sabia? Eu fiz pós em nutrição clínica funcional. Tinha muita coisa que a Valéria e a Andréia falavam e que, tipo, naquela época não tinha comprovação científica. Mas depois, eles foram descobrindo. E aí você vem com aquilo que a gente acredita muito nos retiros, nos treinamentos de alto impacto. O Eckhart Tolle, que é um escritor alemão que... mundialmente conhecido, assim, ele escreveu O Poder do Agora, O Poder da Presença. E esse cara, ele fala uma coisa. Tudo que tá no livro dele, você pode duvidar, você pode questionar. Uma coisa que você não pode questionar é se você fizer e não tiver resultados.
Então, assim, tem coisas que elas não vão ter comprovação científica. Agora, vai lá, faz e vê se você vai ter resultado. Ouça as pessoas que fizeram e veja o resultado que isso causou na vida delas. Isso é lindo. Foi o que minha psicóloga me falou, você acredita? Amo a Érica. A Érica é maravilhosa. Que ela é dessa linha. Eu falei, Érica. Eu voltei, eu ainda fiquei, né? Ela falou, Marcela, e ACT é sobre isso, né? É você também começar a se guiar um pouco mais pela sua experiência e o resultado que isso gera. Porque isso é ampliar repertório comportamental. Então, quando você se permite ir... E, cara, você teve resultado? E aí? Resultado é inquestionável. E aí, eu comecei a me abrir. Mas foi assim, sinceramente, foi uma luta, sair do armário. Essa atividade que ela fala da roda, de você seguir a tua intuição, só de você se permitir levantar, sentar, agachar, rodar, levantar as mãos. Tem gente que dança. Só de você fazer isso lá, trazendo pra tua realidade, quantas vezes você teve uma ideia e veio uma vozinha falando... Ai, que nome horrível que você tá arrumando. Sai no pudim. Nossa! Você vai mesmo colocar esse nome? Sim. E aí, às vezes, você acaba se sabotando com uma ideia que poderia ter sido genial, mas você não ouviu a tua intuição. Então, quando você passa por essa experiência lá, você volta e você vai tentar se sabotar de novo. Mas você lembra, pô, lá tu dançou, agachou, caminhou, rolou, dançou. Não. Escuta aqui, vê no que vai dar. Erra com a tua intuição. Porque errar com a tua intuição vai fazer com que você acerte muito mais do que você ficar tentando acertar toda hora com o teu racional. Não que o racional não seja importante. Eu fiz conta pra sair do Brasil e ir pra fora. Eu fiz conta pra voltar. Mas, exatamente. Mas tem chamados que eles são mais fortes. O Paulo Vieira fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala assim, se você tiver... o teu objetivo aqui em cima, tá? Então eu quero ser o maior treinador de inteligência emocional do Brasil. Mas o meu processo emocional, ele tá aqui embaixo, você vai ficar meio que batendo num teto. O teu emocional, ele vai acabar com você. Se você não tiver autoconfiança suficiente, autoestima suficiente, saber onde amar. Tem até uma história legal que é do meu cabelo. Posso compartilhar? Sim, Pode! Que eu acho que tem muito a ver. E, cara, Nutri, certeza você passa por isso. Tenho certeza. Durante muito tempo, eu tive as minhas entradas, que agora são belas e jovens. E bem cuidadas. Só que eu sempre tentei esconder isso. Colocava o cabelinho maior, colocava o cabelinho de lado. E passando por todos esses processos, chegou um momento que eu falei, cara, tu fica falando aí pra todo mundo se amar, tu fica falando pra todo mundo se gostar, mas o quanto que você ama aquilo que você vê como imperfeição. E aí foi quando eu decidi raspar o cabelo, mudar realmente o visual, mudar o corte. E por incrível que pareça, eu comecei a me amar mais, me achar mais bonito. Minha performance na academia aumentou, minha performance, meu desempenho melhorou. Então eu ganhei centímetros, eu ganhei mais massa magra. As coisas começaram a acontecer logo depois que eu fiz isso. Então, um exercício muito poderoso que você pode fazer para saber o quanto que você se ama, pode parecer loucura, mas é um exercício fortíssimo. Fique pelada na frente do espelho e se olhe por 2 minutos, da cabeça aos pés. Começa a sentir no teu coração que parte do teu corpo que se incomoda quando você olha para aquela partezinha que você não gosta tanto. E aí vai começar um processo de você aprender a se amar verdadeiramente. Porque uma vez que você se ama, que você tá nesse nível de autoestima tão alto, cara, não tem pessoa que vai falar pra você um não que você não vai conseguir quebrar a objeção até o limite que você pode quebrar. Acho que é isso. Ai, eu amei. Então, peraí. As feridas emocionais. Rejeição, abandono, traição. Crítica e humilhação. Rejeição, abandono, crítica e humilhação, vitimismo. Bullying. E superproteção. Bullying é uma que pega todas. É porque bullying acaba entrando. As que eu trabalho são essas 5. Tem mais? Tem 7 que eu vejo como principais. Então, abandono, rejeição, traição, bullying. Ai, gente. Quais as outras 3? Ajuda aí, produção. Da cola. Comparação, humilhação. É. Humilhação é muito forte. E... mais uma que escapou agora. Mas essas 6 são muito fortes. Humilhação, tipo, você vai falar alguma coisa na escola e de repente deram risada de você. E aí, aconteceu algo comigo uma vez. A gente tava na casa de primos
E tava lá todos os tios e tal, um monte de criançada. Eu tinha lá uns 10 anos, 9, 10 anos. E aí eu fui cantar aquela musiquinha. Tinha a sala dos primos e a sala dos pais, dos tios. E aí eu fui cantar uma musiquinha. Coelhinho, se eu fosse como tu. Já ouviu? Tirava. Eu cantei essa música. Minha mãe ouviu de lá e achou que eu tinha falado um palavrão. Sem a música. Cara, eu tomei um pau. Um pau na frente de todo mundo. Porque na cabeça dela e da toda a cultura que tava ali, essa era a forma de educar. Essa era a forma de mostrar que você tem que ter limite, que tem que ter respeito. Mas ali gerou uma ferida de humilhação. E aí o que eu fazia na minha adolescência, na vida toda? Então eu queria ser o engraçado na roda. Eu às vezes até fazia bullying com as pessoas para que eu não sofresse aquele bullying. E isso gera também até ferida de autoestima. Porque você lembra daquele negócio, né? Às vezes é inconsciente, às vezes é consciente, você lembra daquilo. E você fala, cara, se eu passei por aquilo, então quanto que eu posso, de repente, me permitir fazer isso de novo? Quanto que as pessoas vão fazer isso comigo de novo? Então, essas 6 feridas aí, elas são bem fortes, assim. Inconsciente é pior do que consciente. Porque às vezes a gente tem e não sabe que tem. Essa é tipo aquela verdade velada, não vista. Mas acho que uma coisa que talvez possa ter gerado dúvida, porque a gente não falou, né? Ah, tá, mas aí por que isso funciona, né? Qual que é a ideia por trás de, cara, eu vou para um evento desse e eu trabalho dinâmicas de forte impacto emocional e isso promove uma ressignificação, eu já tô falando, né? É porque, assim, o que a gente procura trabalhar lá é um processo de ressignificação. Então, assim, primeiro, tem muitas pessoas que chegam tipo, nível 0 de autoconhecimento. Então, a pessoa, cara, ela é mais fechada, aí depende da abertura dela. Mas a gente sempre faz um processo de identificação pra pessoa, tipo, olhar pra ela, fazer uma autoanálise e entender se ela tem essas características, esses comportamentos, esses sinais, né? Como se fosse uma análise de sinais e sintomas que a gente faz na nutrição. Sim. Tem isso. Aí a gente faz... Sempre todo exercício vem primeiro com a identificação. Aí depois a gente trabalha com uma dinâmica que é uma dinâmica de transformação. Então, primeiro eu identifico, depois eu transformo. Então, esses exercícios são exercícios que a gente faz para transformar. E tem exercícios ainda mais profundos que são de renascimento. Que aí é uma ressignificação ainda mais profunda. Porque tem coisa que pode acontecer e você tem memória desde o útero da sua mãe. Então, por isso que tem o processo de renascimento, que é esse renascimento dessa nova versão, onde você acessa suas memórias e, com a visão de adulta, racional, você entrega os recursos que precisariam ter tido, você ressignifica aquela história. Então, você volta lá, você chora a dor daquele momento e é como se você estivesse acolhendo essa criança com a sua visão de adulta. E aí, você ressignifica essa memória. E, de alguma forma, você se despede dela e cria um significado diferente a partir dali. Então, tudo que a gente faz é como se fosse assim, ó. Todos esses eventos, Rica Day é como se... Aí eu vou falar do que as nutris estão mais acostumadas. Rica Day é como se fosse um intermediário. É metade eu trabalhando cognitivo e, na verdade, 70% cognitivo e 30% eu vou acessando o emocional. Retiro, não. Retiro é... pé na porta. Então, eu criei... Aí, tipo, quando eu desenhei o retiro, a partir de tudo que eu aprendi, eu queria criar um laboratório da vida real. Então, eu peguei tudo que eu sabia que ela enfrenta no dia a dia e que deixa ela empacada, travada, e eu fiz uma encenação para ela sentir tudo aquilo ali. Então, é como se fosse um ensaio dramático. Sim. Então, ela vive, e aí ela vive na melhor versão dela. Então, primeiro eu faço isso, tipo, um grande ensaio dramático e ela acessa. Porque eu faço ela sentir, não tem como. Ela não tem como ela fugir. A cabeça dela tá falando, ai, eu não tenho isso. Ensaio dramático é muito poderoso. Ai, eu não tenho isso. Aí eu vou e coloco ela lá na situação conflituosa. Cara, ela não tem como fugir. Ela sente muito ódio. O Eli fala, ele sabe, né? Quando eu vou lá, quando ela é a versão tropa de elite, é pra fazer ela sentir muita raiva de mim. Então eu faço ela sentir muita raiva. Tipo, teve alunas que falam, cara, eu tive vontade de bater. E é um risco que eu corro, na real, né? E aí as pessoas ficam até perto. A equipe fica perto pra proteger. Porque é pra despertar raiva. Muita raiva. Porque a raiva é uma emoção básica da gente. É a emoção que faz a pessoa virar. A raiva, cara, no nosso treinamento eu senti uma raiva, não é? Que foi transformadora pra mim. Muitos momentos da minha vida, eu tive conquistas materiais mesmo, baseado em raiva. Hoje em dia não mais, eu não tenho mais isso.
Talvez tenha... Tá faltando Talvez um pouquinho seja um de pouquinho de raiva. raiva pra dar o próximo passo. É isso aí. Teve uma história Mas lá, eu tive muito isso. eu acho que a Marcela vai lembrar. Raiva é muito poderoso. Eu não tenho certeza do nome dela, não sei se é Lisandra, Lizzie. Cara, a história dessa menina foi demais. Porque ela chegou lá falando que ela morava numa cidadezinha muito pequena e que ela não era reconhecida nessa cidadezinha. E que ela não sabia por quê, porque ela sentia que ela tinha capacidade. Bom, ela passou por todo o retiro, ela se jogou, foi pra todos os processos, ela se entregou de verdade. Aquela menina, acho que foi a boia salva-vida dela, sabe? Tipo, já tentei de tudo, não deu certo, já tô aqui, tipo Marcela. Tipo eu. Vou me jogar. E aí, no retiro seguinte, ela mandou um presentinho por uma amiga, que ela recomendou pra amiga, a amiga foi. E, nossa, até me arrepiei de falar. Foi lindo, Né? a história dela. Um presentinho com uma carta e mostrando. Hoje eu sou a nutricionista mais reconhecida da minha cidade, graças a você. Foi lindo. Nossa, eu fiquei... Emociona de verdade assim mesmo, porque isso é transformação de vida, sabe? Alguém chega lá não acreditando em si, com um monte de crença que nem sabe, com um monte de situação que nem sabe, e sair de lá falando, putz, não era meu. Eu deixei aqui, não era meu. Eu posso ser quem eu nasci pra ser. Eu posso realizar aquilo que eu nasci pra fazer, sabe? E não é só lá que o negócio acontece. Começa lá. Sim. E lá a pessoa sai mexida, sai desconfortável, sai puta, às vezes. E aí é um processo. E, tipo assim, o negócio reverbera ao longo de um ano inteiro. Então, depois que tem essa parte do ensaio, do desenho que eu fiz, né? Do ensaio dramático, aí ela viu. Eu fiz ela sentir. Não tem como, linda. Não é mais só seu cognitivo, ó. Esfreguei na sua cara a verdade. Agora você não tem como mais fugir. Que foi o que aconteceu comigo. Aí, depois disso, eu aprofundo. Aí eu faço ela tá mais aberta, aí eu vou mostrando. Aí eu faço ela identificar tudo. Aí eu faço um trabalho de autoestima, de autoconfiança. Aí eu mostro pra ela quais são as feridas. E aí depois a gente vai com a parte que é mais de transformação. Então, esses, tipo, quebra de placa... o desafio que eu faço lá, que elas ficam com ódio e aí eu coloco elas em privação de sono. Então, assim, eu crio o ambiente perfeito pra dar tudo errado. Que é o que acontece na vida, no dia a dia. E aí, depois eu acolho. E aí eu falo, pronto, agora você acredita, né? Então, vamos. Aí vem. Aí eu vou, ela tá mais aberta, aí ela faz a identificação e a gente vai identificando, transformando. Identificando, transformando. Até renascer. E aí, ela sai de lá com... muita clareza. E por que eu uso o silêncio? Eu uso o silêncio, o Hélio provou do silêncio, que eu aprendi em um outro, que aí depois eu fui fazendo tudo, né? Aí eu fiz Master Coach de Inteligência Emocional, eu gabaritei Todas as formações. Todas as formações do Marcelo. E aí, a partir dessa mistura, eu criei o meu negócio, meu jeitinho, né? Coloquei o jeitinho Marcela de fazer. E aí, depois do renascimento, ela, tomada dessa versão rica, tomada do que a alma dela tá pedindo pra ela fazer, ela vai e desenha realmente o que ela quer fazer na vida dela. Então, um programa nutricional que antes não saía do papel, em 4 horas a menina vira uma máquina de produtividade, porque ela tá em silêncio, ela não pode me pedir validação, ela não pode pedir validação pra colega, e, cara, ela acessa um poder que ela nunca tinha acessado antes. Porque para ela é muito mais fácil levantar a mão, vou perguntar. Então, eu quebro esse lugar de mentora e falo, olha, aqui eu não sou sua mentora. Aqui eu sou a sua treinadora. E o silêncio também é por isso. Para ela não poder me perguntar. Para ela não ter que, tipo, a benção da Marcela. Cara, é você. Então, eu tiro isso dela e ela vê que ela consegue. E aí, aquilo tem uma força muito maior. Porque aí, agora ela acredita mais. Aí, ela vai para casa e ela... executa. Não vou te falar que isso acontece com 100% das pessoas. Vai depender muito de como que a pessoa vai, do nível de abertura que ela dá. Então, assim, é pra quem se abre, sabe? Tipo, pra quem se permite viver. Como foi comigo, mesmo achando tudo uma palhaçada. Falei, cara, eu tô aqui, eu vou experimentar. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Tipo, de verdade. Junho de 2022 foi um grande marco da minha vida. Um grande marco da minha vida. Eu realmente renasci ali. E eu não parei por ali, né? Porque depois, em julho... E, cara, eu ganhei uma velocidade de execução muito grande. Porque o Hélio... A gente não se conectou no treinador. Sim, isso é muito engraçado, essa história. A gente não ficou amigo. Só que eu fui muito rápido. Eu fui a primeira pessoa que fez um treinamento. Depois. E aí eu marquei data. E eu tinha data. marcado 5 meses depois.
E eu falei, cara, eu quero bagagem, eu quero experiência, eu quero ver isso acontecendo, não com o ofereceu pra professor, ser eu quero anjo. ver com a aluna. Aham. Aí eu falei, pô, essa menina já começou a botar coisa pra executar, me ofereci pra ser anjo. Ele E maravilhoso. aí que eu fui conhecer a Marcela de verdade, saber da história dela. Porque o único motivo que fez eu me conectar naquele dia foi ela executar antes Sim. de todo mundo. Falei, cara, 3 meses depois ela já tá fazendo acontecer. Como isso? Então eu queria estar perto, eu queria ver ela fazendo pitch, eu queria absorver tudo, sabe? E aí depois, graças a Deus, ela ficou. E a gente se conectou Fui por todos os convertida. dois. E, Tem- cara, tem- depois de um mês, que não foi lá na hora, eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Porque eu falo, "Não, agora eu vou aplicar, né? Sim. Que eu também tenho essa visão de, cara, eu investi, então vou fazer dinheiro com isso aqui. Uhum. E aí, no Master Intervention que eu fiz, eu tive a intuição de toda linha de produtos da linha Rica. Você lembra? Nossa. Eu mandei no Slack da Morinutri nomes. Falei, Jéssica, compra esse nome, esse nome, esse nome. O Madrepérola, eu lembro que eu mandei o print pra Mari. Falei, Mari, olha esse significado. Nossa, olha isso daqui, isso aqui me representa. Eu lembro, eu igual uma criança deslumbrada falando pra Mari. Depois ela viu, eu mostrei pra ela o storytelling. Ela falou, nossa, que storytelling foda. Eu falei, "Ai, que bom." Mas, cara, a Marcela antiga talvez tivesse ficado assim, ai, Mari, você acha que esse storytelling tá bom? Você acha que... Cara, Tu eu já mostrei foi pra ela porque confiança eu da amo felicidade. ela. Eu queria, tipo, cara, olha que legal. Mas mesmo se ela falasse que tivesse ficado uma merda, eu ia fazer. Porque saiu de dentro de Atingiu mim. aquele- É. E foi O por isso alto que eu da fui muito autoestima. rápido. Sim, sim. Por isso que foi muito rápido. E foi dali que eu tirei o acrônimo de Rica. De realizar impacto com alma. Porque naquele dia, eu acessei a minha alma. Eu, tipo, é uma coisa maluca falar isso. Mas, cara, é isso. Veio de todo o processo que eu vivi. Das intuições, das visões que eu fui tendo. Das coisas que foram caindo. E por isso que eu fui tão rápida. E aí eu falei, cara, elas precisam viver o que eu vivi. E aí eu marquei o Rica Day. E você é maravilhoso. Cara, e aí que coisa maluca, né? Mas tem uma informação que é da psicologia que eu acho que resume bastante o que a gente está conversando. Já é fato, já é descoberto que 95% sobre nós, sobre quem nós somos, o que acreditamos, ou para que você veio até aqui nessa terra, qual é a tua missão, o que você veio fazer aqui, é inconsciente. 95%. Só 5% é aquilo. Não, eu sei, porque eu já fiz, porque eu vivi, porque aconteceu. Se a gente sabe que 95% está num local oculto, cara, é minha obrigação começar a investigar. Tem gente que fala assim pra mim, mas pra que você vai mexer no que tá quieto? Como, por exemplo, a Marcela. Por que ela foi mexer em algo que aparentemente tava tudo bem? É. Ela tava com a empresa, tava fazendo dinheiro, tava Não era rodando, problema crescendo. dinheiro. Não tinha problema. Por que você vai mexer no que tá quieto? Porque existe algo em algum circuito da tua vida que é limitado. Quando a gente fala dos 3 pilares que eu acredito, que são os pilares de processo evolutivo terreno do ser humano, que é corpo, mente e espírito. Quantas pessoas barram no corpo e mente porque é só ciência? E fala assim, mas contanto que eu não faça mal pra ninguém, tá tudo bem. Cara, depende. Se você tá aqui nesse plano pra ser um ser desenvolvido, se você ficar só nesses 2 pilares, você vai se limitar em algum momento. Porque existem respostas que elas não vêm da resposta cognitiva, ela não vem da resposta científica. Existem respostas que são espirituais. E o espiritual você só vai entender sentindo. Você pode ir atrás de conhecimento, você pode ler uma Bíblia, você pode ler os livros de Kardec, você pode procurar alguma religião para entender um pouco mais do que se acredita sobre seres espirituais, mas em algum momento você vai se identificar com uma filosofia. E essa filosofia é o que vai te suportar muitas vezes quando você não tem nada científico para estar do teu lado. Então eu falo que o meu começo, falando para as nutris que estão começando, que tá no empreendedorismo aí, não tá faturando e faz e não dá certo, o que me manteve de pé foi a minha espiritualidade. Foi ter uma fé em algo maior. Quantas vezes, Mari, eu pensei assim, cara, não é para eu estar aqui. Tipo, eu saí de um outro país onde eu vivia um mundo de luxo pra estar aqui e de repente as pessoas não comprarem de mim, não verem o valor que eu tô trazendo. Cara, não é pra mim. E aí, aos 45 do segundo tempo, aparecia um cliente e vinha uma mensagem. Não tem como essa resposta não ser divina. Não tem como ser sobre algo maior. Eu acredito em Deus, mas você pode acreditar em outros nomes. O que é importante, que eu acredito demais, que um pilar que vai te manter nessa encaminhada do empreendedorismo é o pilar da espiritualidade.
procura alguma coisa, mas vai desenvolver esse lado. Ai, hablamos, né? Hablamos. Muito bom. E aí, o que mais que a gente tem pra falar pra elas? Eu acho que é isso. Qualquer coisa que alimenta a nossa fé, aumenta a nossa resiliência. Deixa a gente... Não é nem resiliente, é antifrágil. É pegar a coisa a cagar e fazer uma coisa melhor. Então, tem coisa que nem tudo a gente vai encontrar a resposta na ciência. E eu não tô falando aqui pra gente ser irresponsável. Sim. Nutrição é uma ciência. Quando você estiver ali tratando seu cliente, você tem que se embasar nisso. Mas você não precisa parar só ali, né? Você pode olhar. E aí, eu não tô falando só pra você na sua profissão. Mas você com você, né? Vai que você cai de paraquedas igual eu. E isso vai ser um ponto de virada na sua vida. Foi pra mim, foi pra algumas pessoas que já foram. Tipo, virada de faturamento, de destrave. A Larissa. Ir pro próximo nível, né? Ir pro próximo nível. A Larissa, cara, a Larissa... Ela tava nos 10, no mês seguinte ela fez 20 e nunca mais saiu dos 20. Mentira, ela deu uma quedinha depois que casou. Mas assim, cara, ela literalmente furou o teto dela. Furou o teto. Então essas coisas, assim, quando eu faço esse tipo, quando eu desenho um negócio desse, é pra ajudar a pessoa a enfrentar o efeito platô que ela tá vivendo, seja ele qual for. Você pode estar do zero, mas você pode estar num platô bem rica, tipo com 50 mil, mas... Existem platôs, né? A gente tem lá os nossos níveis. Então, essa pode ser a sua solução para romper um platô. Para mim foi, e para dezenas de alunas foram também. Pode ser da próxima, né? Com certeza, Má. Tem um caso que eu lembro, assim, no começo da minha carreira, que ficou muito marcado. Ele é tão simples, mas ele é significativo e mostra o quanto que esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental, assim, para você crescer e transformar algo simples em algo grandioso. Ele era do porteiro do meu prédio, o Gerson. Ele me via saindo, entrando em horários diferentes e tal. E eu acho que um dia ele ficou curioso. Ele falou, olha, o que você faz? Explicar o que a gente faz é um desafio, né? Não é tangível para você conseguir explicar. Eu falei, eu trabalho com análise de comportamento, trabalho com desenvolvimento humano. Aí ele assistiu uma das minhas lives e falou, cara, eu quero fazer uma análise com você. Qual que era o resumo da história do Gerson? Ele era um porteiro de 32 anos, ganhava ali seus R$2.000, tinha o seu carrinho na garagem, morava com a mãe e tinha uma vida que ele achava que era uma vida ótima. Então ele jogava 5 horas de videogame por dia e estava tudo bem para ele. Só que aí, conhecendo a história do Gerson, ele com 22, 23 anos, ele saiu de um relacionamento muito ruim. Então ele ficou 10 anos nesse relacionamento. E o relacionamento termina de uma forma muito traumática para ele. Só que o sogro dele da época foi o cara que ensinou ele a fazer programação. Então ele manjava muito de programação. Aí me virou e falou, pô, como que esse cara não tá trabalhando com programação? Você não gosta disso? Não, eu adoro. Bom, resumo da ópera, a gente foi entender que não é que ele não gostava de programação. Toda vez que ele pensava em programação, inconscientemente, ele pensava em dor, em sofrimento, em perda. Então ele canalizou a habilidade da programação para jogar videogame. Ladrão do tempo, 5 horas por dia. Sim. O que ele fez? Refez o LinkedIn, começou a aplicar para algumas empresas. Cara, 2 meses depois, foi contratado pela Unimed Campinas. Passou a ganhar R$8.000 para trabalhar remoto. 1 ano depois, recebeu promoção. Tava ganhando, acho que R$16.000 e foi morar no sul do país. Pouco tempo depois, a mãe dele faleceu. Então, assim, além do faturamento que ele começou a ter, o processo de independência emocional que ele teve de algo que, assim, não se esperava que fosse acontecer, foi muito rápido. Então, esse tipo de coisa, cara, é o que toca, sabe? É o que fala assim, não, vamos fazendo, vamos acontecendo, vamos entendendo, estudando cada vez mais e procurando tangibilizar, materializar com histórias, com antes e depois, de como era a vida da pessoa antes e depois, para que mais pessoas tenham essa curiosidade e falem, vamos tentar esse negócio aí? Vamos ver qual que é. Vou pelo menos experimentar essa maluquicezinha. Exatamente. Ô, Hélio, e o que você falaria pra nutricionista que tá ali do outro lado, pensando, assistindo esse podcast e falou assim, meu Deus Explodiu do céu! minha cabeça. Que loucura, meu Deus! O que você falaria pra ela que tá cheia de ferida? Ou não cheia, mas, sei lá, se identificou aqui com 2, 3 coisas que a gente conversou. Qual que é o seu conselho?
Bom, primeira coisa, vocês estão muito bem mentoradas, que vocês estão com 2 pessoas maravilhosas aqui, Marcela e a Mari. E a Marcela é uma das maiores treinadoras que eu realmente conheço nessa área de inteligência emocional. Então, se você já está conectada com ela, vai entender mais sobre esse trabalho, vai entender mais sobre os retiros, vai entender mais sobre as mentorias que vão desenvolver esse teu lado. Porque se você reconheceu algo do que a gente falou aqui, é preciso investigar. Todo desconforto, ele é um alerta. E esse alerta, ele precisa ser visto. Se você pega esse alerta e finge que não é nada, você vai continuar parando, travando em alguma área da tua vida. De repente, você está fazendo muito dinheiro, mas será que o teu relacionamento amoroso está satisfatório? Será que o teu relacionamento com a tua família está satisfatório? Será que você consigo mesmo, se você se olhar pelada no espelho, você ama tudo que você vê? Então, a minha dica é, ouça esse alerta. Maravilhoso. Então, ouça esse alerta e sai do pudim. Sai do pudim. Sai. Muito bom, Hélio. Obrigada. Obrigada. Pela sua participação aqui. Gente, amei de verdade. Meu irmão de alma. Minha irmã de alma. Obrigado, Obrigada Marcela. por tudo, não só por esse episódio. Isso é muito importante pra mim. Obrigado, é recíproco. Eu falo que, assim, eu dei muitos nãos. Eu vou falar isso publicamente, já te falei isso. Mas eu dei muitos nãos desde que eu voltei pro Brasil. Amizades de 20 anos, 15 anos. Pessoas que não acompanharam esse meu novo momento. Que taxaram como blogueirinho da internet. É o Hélio fazendo mais uma palhaçada. E eu realmente comecei a me afastar. Dá não pra aniversário, dá não pra casamento. E a gente foi se isolando, eu e a Isadora. E eu pedia muito a Deus, eu pedia que me colocasse com pessoas dessa frequência. Pessoas que pudessem agregar a esse novo momento. E aí veio a Marcela de uma forma muito genuína, de uma forma muito verdadeira. Aprendo muito com você todas as vezes que a gente tá junto. Sou muito grato pela nossa amizade. E obrigado, Mari, também por ter confiado na Marcela nessa relação e ter me convidado para vir aqui. Foi um podcast mais especial, assim, mais... foi lindo. Obrigada e parabéns pela sua trajetória, por tudo que você já conquistou e ainda vai conquistar, né? Ainda vai conquistar, meu filho. Nutri, pra você que está nos assistindo agora, o que você vai fazer, meu amor? O que você vai fazer? Obviamente que esse episódio, ele não merece um like, ele merece 10 likes, mas você não consegue dar. Então você vai dar um like, você vai se inscrever no canal e deixa aqui também um comentário que com certeza depois o Hélio a gente vai ler o que você falou. E você pode bem compartilhar com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir. É uma prova de amor. Cara, eu acho que esse podcast, ele até transcende a nutrição, né? Eu acho que assim, é compartilhar mesmo no teu Instagram, sabe? Pra alguém que você ama, tipo... Exatamente. Vai chegar a mensagem pra pessoa que tem que chegar. Igual chegou pra mim, do nada. Do Neida. Do nada. Agora eu já não acredito mais que é do nada. É isso aí. Beijo, Nutri. Beijo. Sai do pudim. Tchau, tchau. Até o próximo.